Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Você está no canal Política em Foco, meu nome é Edemias, aqui vocês são todos muito bem-vindos. Gente, terminou a participação do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE e eu quero aqui, em nome de brasileiros e brasileiras, fazer um agradecimento todo especial ao ministro, porque o ministro salvou o nosso processo eleitoral em 2022, ele salvou a nossa democracia, porque, gente, nunca tínhamos visto um ataque coordenado em massa para tentar desacreditar o processo eleitoral no Brasil. E o ministro, com toda a sua capacidade, colocando em risco até mesmo a sua vida e a vida da sua família diante desses extremistas que estavam agindo. E ele consegue dar transparência, lisura e mostrar que o nosso processo eleitoral é extremamente confiável, que as nossas urnas eletrônicas são confiáveis. É um dos processos mais confiáveis e mais rápidos de apuração do mundo. Então, tentar desacreditá-lo foi uma tarefa do bolsonarismo, do Bolsonaro, durante todo esse processo, e o ministro conduziu de uma forma impecável. E eu quero até dizer aqui para os que não gostam do ministro, e ninguém é obrigado a gostar de nada nem de ninguém, mas até mesmo os que não gostam do ministro precisam reconhecer o trabalho de excelência que ele fez, salvando o nosso processo eleitoral. Então, um agradecimento que todo especial ao ministro, com certeza vai fazer falta ao TSE, embora nós tenhamos outros ministros, né, com competência para seguir nessa batalha diária que é tentar salvar a nossa democracia, o nosso processo democrático, mas com certeza o ministro vai fazer falta. Gente, estou fazendo todo esse agradecimento aqui, fazendo essa introdução, porque o ministro Alexandre de Moraes conduziu um processo que desde que Jair Bolsonaro ascende ao poder, ele já vinha tentando desacreditar as urnas, o processo, a instituição ou as instituições, para chegar nesse ponto. E que ponto? O ponto em que principalmente aqueles que o apoiam, os seus extremistas, não acreditassem mais no processo eleitoral. Porque desde que as urnas eletrônicas foram instituídas no Brasil, que nós nunca tínhamos visto isso. Essa coordenação para desacreditar o processo, e isso tinha um objetivo. Você me pergunta qual que era o objetivo? Eles queriam o poder absoluto. Mas eles não queriam esse poder absoluto via democracia, via voto popular. Eles queriam via golpe. Mas como é que você dá um golpe? É como aquela fábula que se conta do lobo e do cordeiro. O lobo queria jantar o cordeiro, só que ele não queria chegar simplesmente e estraçalhar ali o cordeiro sem ter uma desculpa. E qual é a desculpa que o lobo usa? O cordeiro tá ali tomando água junto com ele e ele diz, olha, eu vou aqui te jantar porque você tá tomando a minha água primeiro. Ele disse, seu lobo, é rio abaixo, portanto, para que o senhor esteja tomando a água que eu já tomei, precisaria que estivéssemos o contrário. E ele diz, tudo bem, pode até ser que você não tenha tomado a minha água, mas lá na outra vida, o teu pai fez isso. Ele diz, isso é impossível, seu lobo. E aí, quando o lobo não teve mais nenhuma desculpa, mas eu vou te jantar assim mesmo. Moral da história. O que Bolsonaro queria era fazer como na fábula do lobo e do cordeiro. Ele tinha que ter uma desculpa. Para quê? Para que quando chegasse no dia da eleição, ele teria a desculpa perfeita. E qual que era a desculpa? Se eu perder, vocês já estão cientes de que mexeram nas urnas. Aqui cabe bem a fábula do lobo e do cordeiro. E aí, quem foi o responsável por salvar esse processo eleitoral? Alexandre de Moraes. Gente, até hoje, a gente ainda escuta bolsonaristas nas ruas, nas redes, dizendo que o Lula não ganhou a eleição limpa. Eu quero fazer uma pergunta aqui para os bolsonaristas, para o próprio Bolsonaro e para aqueles que ainda estão com esse discurso aí, inclusive em redes sociais. Eu quero fazer uma pergunta para vocês.
Chega mais perto. Uma pergunta. Alguma vez Bolsonaro deu alguma prova de que isso era verdade? Eu sei que alguém poderia dizer, se o presidente da República está dizendo isso, com certeza ele sabe de alguma coisa. Eu sei. Mas a pergunta que eu faço é, Bolsonaro deu alguma prova? Faz sentido você dizer que as urnas foram mexidas, foram burladas, quando você não tem prova disso? Isso é honesto intelectualmente? É a pergunta que eu faço para vocês. Recebi até um comentário no meu canal aqui de um bolsonarista, que ele falou, foram as eleições mais suspeitas da nossa história. A pergunta é, suspeita por quê? Porque o Bolsonaro perdeu? É isso? Se ele tivesse ganhado, estava tudo certo. Então, assim, de uma vez por todas, o processo eleitoral brasileiro foi limpo. Bolsonaro perdeu nas urnas. Perdeu porque a maioria quis o Lula, não quis o Bolsonaro. E tudo isso é fala de golpista. É fala de gente que não aceita a derrota. E o pior de tudo, alguém como Bolsonaro, além de extremista, desprovido de capacidade de governar, não tem lá uma grande inteligência como líder, e esse cara queria dar golpe para se eternizar no poder. Olha aonde a gente ia se meter. Ver um Bolsonaro dando um golpe de Estado para se eternizar no poder com essa capacidade que nós estamos vendo. É só você dar uma olhadinha que tipo de administração que ele fez na pandemia. E isso já diz tudo sobre que tipo de líder é Bolsonaro. Gente, ele receitou para as pessoas cloroquina. Como é que é? Eu vi kit Covid. Kit Covid. Eu acho interessante, mas muito interessante, que depois eles mesmos estavam batendo nas vacinas, porque estavam alegando de que as vacinas saíram muito rápido. Oh, meu Deus, como saiu rápido, que isso... Eu vi pessoas dizendo que ela dava trombose, ele chegou a atribuir essas vacinas a AIDS, não sei o que. Agora que interessante. A vacina que foi testada e aprovada pela comunidade científica do mundo não pode ser aplicada. Cloroquina. Olha a desonestidade intelectual dessa gente. A cloroquina, que não tinha comprovação de nenhuma comunidade científica. De nenhum cientista. Aliás, ficou comprovado cientificamente de que a cloroquina não era eficaz contra a Covid-19. Vimos Bolsonaro indicando, como se fosse um médico, um cientista, indicando cloroquina. É esse líder que tentou um golpe de Estado no Brasil para se eternizar no poder. Você imagina o desastre que não seria. E o papel do Alexandre de Moraes foi fundamental, corajoso, de combater com toda a firmeza esse extremista. Alexandre de Moraes merece aqui todo o nosso respeito. E repito, independente da ala ideológica que ele transite, isso pra gente aqui pouco importa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a gente tem que respeitar aqui é a coragem que ele teve. Porque deixa eu dizer para vocês, um poder executivo organizado para tentar destruir a democracia brasileira e ele ter feito o que ele fez, não é para qualquer um. Então, Alexandre de Moraes merece aplausos do Brasil. E digo mais, chegará um dia em que toda a verdade virá à tona, porque a mentira, ela não dura para sempre.
E um dia as pessoas, inclusive no Brasil, vão perceber de que Alexandre de Moraes tem toda a razão e agiu corretamente em tudo que fez. Porque o que Bolsonaro queria, tudo isso, gente, tudo isso que ele armou desde o primeiro dia e todo o desfile de 7 de setembro, ele atacava as instituições, ele atacava a corte, ele atacava o ministro. Tudo isso tinha um motivo: não respeitar o processo eleitoral brasileiro, porque Bolsonaro via a possibilidade de perder. Porque agora ele tinha um candidato à altura. Então ele já foi preparando o terreno com um único objetivo: alcançar o poder. Eu quero terminar dizendo uma coisa aqui: Deus me livre. Bolsonaro já foi desastroso por 4 anos. Deus me livre uma ditadura no Brasil. Bom, ditadura já não presta. Agora você está falando de dar um golpe tendo alguém desse nível no poder. O que isso poderia dar? Fome, desgraça. Eu nem quero dizer aqui mais o que poderia acontecer. Mas a gente já sabe o fim que isso ia trazer. Por isso, isso eleva ainda mais toda a nossa gratidão ao ministro. Porque, se não fosse por ele, eu não sei qual seria o destino do Brasil hoje. E ainda bem que nós tivemos no poder do TSE o ministro Alexandre de Moraes, que não somente deu transparência ao processo, mas também com firmeza, que a gente realmente precisa de pessoas assim, à frente de instituições como o TSE. Alguém com firmeza, que chegou ali tendo na mão o poder para combater extremistas como Bolsonaro, e ele o fez com toda a coragem. E com essa coragem, ele salvou todos nós. Inclusive de hoje, podemos continuar falando de democracia. As eleições de 26 estão aí. E vamos ver se o próximo que vai substituí-lo fará um trabalho tão excelente quanto. Porque a gente precisa, principalmente com a máquina de fake news que está montada para tentar mais uma vez destruir o processo eleitoral, destruir os adversários políticos, para tentar de qualquer forma ganhar a eleição na base da fake news, da mentira, da pressão, do ódio. E isso a gente não quer. Então, mais uma vez, parabéns ao ministro, e que a gente consiga ter um processo eleitoral claro, transparente, e que principalmente vença a vontade popular. A gente não pode permitir que se mude voto por causa de mentiras, que se mudem votos porque você tentou destruir a honra do outro, o nome do outro, a reputação do outro. Isso a gente não pode permitir. Processo eleitoral é o seguinte: a gente diz as propostas do candidato, o que ele vai fazer, o que o outro não vai fazer, e aí você dá ao eleitorado o direito de votar em quem ele quiser, sem que você manche a imagem do outro com mentiras. Se você está dizendo a verdade, está tudo certo. Com mentiras, não. A gente não pode permitir isso. Tá bom, gente? Era o vídeo que eu queria fazer aqui para vocês. E desde já eu peço que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? Porque isso é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado.